paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Alegria, mais uma vez, estar com vocês, meus irmãos. A nossa alegria é exatamente estar juntos, né? Como exército, juntando as pedrinhas para completar o número, para que a gente possa voltar para casa, né? Então, amados, hoje é maravilhoso o estudo, né? Tem sido sempre maravilhoso. Verdade. Mas é um complemento do entendimento ali a respeito das duas testemunhas. Hoje o tema é um tema profundo, irmãos, muito profundo. Você vai entender que parte de Filadélfia, né, ficou ali no céu. Uma parte não desceu à terra, não nasceu em carne. Por quê? Porque Ial teve um cuidado com estes, né? Teve um cuidado, porque eles também desempenham uma missão. Eles estão desempenhando uma missão, eles estão cuidando, alimentando e escondendo as duas testemunhas. Isso por quê? Porque hoje no céu impera o quê? O império maligno. O império maligno ali que é referido sobre o administrador infiel, e também Efésios 6, nossa luta não é contra a carne nem sangue, são contra os exércitos celestiais do mal que estão nos lugares celestiais, né? E ali nós vamos trazer esse entendimento hoje. É maravilhoso, irmãos. Então peço aos irmãos que tenham uma paciência e uma dedicação a seguir até o final do estudo, né? Porque muitos têm chegado, começam a ouvir, não vai até o final. Ouve, vamos falar, 5 minutos do vídeo e depois já vai para o descritivo criticar, né? Esses eu tenho ali uma tristeza por eles. Por quê? Porque a verdade chegou para eles e eles retêm o quê? A mentira. Prefere ficar no engano da mentira do que ser liberto de todo o engano e andar na luz, né? A luz do Espírito de Ial, que vem agora no final dos tempos iluminar essa terra sombria, né? Injusta, porque agora nós vemos quem é que está administrando toda esta terra, ali concedendo bênçãos, concedendo ali curas, né? Recebendo ali todo esse tipo de adoração, né? Todos esses cânticos, essas músicas, tudo adorando e louvando o administrador infiel, Lúcifer. Então, amados, vamos até o final, mas vamos começar agora invocando, ok? Vamos invocar e vamos orar juntos. Você é convidado de estar invocando e orando conosco. Vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yahweh. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, Papai, por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, no qual fomos enviados. Peço, Papai, que conforme ali Gênesis 24, quando tu conduziu Rebeca às fontes de água, ali também, papai, essa escolhida, essa que iria casar, foi conduzida às fontes de água, assim também, papai, as pedrinhas escolhidas, as pedrinhas preciosas, sejam conduzidas às fontes de água, a fonte de água viva que brota do teu altar. Essa fonte de água límpida, essa fonte de água que realmente sacia, essa fonte de água que nos dá força para essa caminhada no deserto, porque estamos sedentos, papai. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua palavra, porque estamos caminhando por esse deserto, papai, rumo a Yahshua celestial. Por isso nos sustenta, papai, com maná. Nos dá água da rocha, papai, para que possamos
permanecer firmes, de pé e com energia para caminhar, papai. Sim, papai. Nos conduza, papai. Nos protege, papai. Cuida de nós em todos os caminhos, papai, porque Sim, papai. muitos têm sido os inimigos. Muitos têm sido aqueles que se levantam contra nós. Muitos têm sido aqueles, papai, que são perseguidores, como perseguiram Shaul Paulo naquele tempo ali de Esmirna, na era de Esmirna. Agora também, papai, são esses descendentes que estão nos perseguindo nessa era de Filadélfia, papai. Ó, papai, nos sustenta com a tua mão fiel. Sim, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Amados irmãos, vamos começar o estudo de hoje, maravilhoso, lembrando de Eclesiastes 1:9, porque essa é a base do entendimento, irmãos, que tudo que é uma repetição de forma semelhante, não exatamente conforme, mas de modo semelhante, né? Vamos lembrar essa passagem? Eclesiastes 1:9. Que diz assim: o que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Exatamente, irmãos. Então, quando você tem esse entendimento, você entende que as Escrituras, elas têm um momento terreno e um momento celestial. Então, as Escrituras sempre vai conversar assim. Por quê? Porque Ial fez o céu e a terra. Ial fez o céu e a terra. Ial fez o céu e a terra. Ou seja, uma única palavra profética, ela repercute no céu e repercute na terra. Ela repercute no céu e ela repercute na terra. Por isso que não há nada novo, entendeu? Por quê? Porque ela repercute naquilo que Ial criou. Ial criou o céu e a terra. E ele trouxe uma única palavra. E essa palavra repercute aos seres do céu e aos seres da terra. Aos que são descendentes de Adão, terreno, e aqueles que são descendentes de Adão, o quê? Celestial, o último Adão, né? Lembrando disso, irmãos. Vamos lá. Então, hoje, quando a gente começa, a gente trouxe o entendimento sobre quem são as duas testemunhas. Nós começamos inicialmente falando das duas testemunhas. As duas testemunhas, elas são seres que nós mostramos lá em Gênesis, né? A visitação ali para Abraão. Ali nós vimos Mical e nós vimos as duas testemunhas. Por quê? Porque quando vem de dois, a gente já trouxe o entendimento que é trazer o quê? Trazer um olhar de acusação, né? Verificar, porque são testemunhas de acusação. De forma diferente quando veio Papai Yalcha. Papai Yalcha veio solitariamente, ele veio sozinho, Papai Yalcha veio um. Por que ele veio só em um? Porque ele não veio para ser testemunho de acusação, mas ele veio para ser o quê? Trazer uma mensagem de salvação, diferente de acusação. Então, Papai Yalcha veio sozinho trazer a mensagem de salvação. E as duas testemunhas vieram ali, quando a gente fez o estudo, visitar Abraão, eles estavam indo para onde? Eles estavam indo para Sodoma, né? E eles ali estavam com corpos o quê? Corpos celestiais. Corpos celestiais. Mas esses corpos celestiais não é espírito. Entendeu? Por quê? Você vê que Abraão pediu para Sara preparar alimento. E eles comeram. Eles comeram. E eu pergunto para você, espírito come? Não. Por quê? Porque o corpo, ele tem a estrutura. Nós vemos isso lá, Shaul Paulo falando, né?
que o corpo tem, que mantenha a integridade e a santidade do seu ser único, seu ser único, espírito, alma e corpo. Então, aqueles que perderam o corpo, eles estão aguardando a ressurreição. Eles estão aguardando a ressurreição. Então, aqueles que vieram, eles não eram espíritos. Eu quero que você entenda isso. Por que eles não eram? Porque eles comeram com Abraão, né? Ali Abraão pediu para Sara preparar um alimento para eles sentaram e se alimentaram, todos os três. Então, ali, mostrando claramente que eles não eram espíritos, eles eram seres, o quê? Celestiais. E os seres celestiais, existe também o corpo, um corpo. E a grande questão do corpo celestial é um corpo que não sofre a ação do tempo, como os filhos de Adão. Eles podem comer, como os filhos de Adão podem comer também, entendeu? Pode beber também. Mas isso, para eles, é uma delícia. Para nós é uma necessidade, né? É bem diferente. Então, amados, quando a gente viu lá, nós vimos aquelas duas testemunhas, e nós vimos que aquelas duas testemunhas, elas foram até a praça de Sodoma, e eles iam permanecer na praça. Por quê? Porque eles iam ficar olhando o que acontecia à noite. Eles estavam na praça para ser testemunha ocular do que acontecia à noite. Por quê? Porque é à noite que todo tipo de perversidade acontece. Porque as coisas erradas, todo mundo quer fazer as escondidas. Então eles estavam ali na praça, eles queriam ficar na praça para eles observar, porque eles foram com essa finalidade, observar toda a maldade que se fazia naquela cidade. Então, o que acontece? Quando nós estamos vendo isso, nós estamos vendo que eles pararam ali, mas Ló, né, sobrinho de Abraão, ele percebeu os dois seres, viram que eram diferentes, tinham um brilho, tinham uma aparência, eles eram lindos, né? E isso despertou em todos da cidade que tinha o quê? Tinha ali visitantes na cidade, né? Então, você percebe que Ló insiste para eles ir para a casa dele, mas eles estavam ali por uma finalidade, observar o que acontecia naquela cidade. E se eles fossem para a casa de Ló, eles não iam enxergar o que acontecia. Então, eles insistiram de ficar na praça. E aí, Ló insistiu com eles. E aí, eles falaram, então tá, então vamos. Quando eles estavam a caminho, já aqueles moradores da cidade, à noite, já observaram eles, viram Ló, estava indo para a casa de Ló, logo fez uma grande multidão e foi atrás deles. Ou seja, com intenção pecaminosa. Queria praticar com eles o quê? A fornicação, o sexo, né? Que cidade em peso ainda. Desde o mais velho até o mais novo, né? Então você vê toda a perversão. Então, amados irmãos, essa referência ali de Sodoma é uma referência a respeito daqueles seres híbridos, né? Aqueles filhos ali da serpente com Eva. São descendentes, são esses que lá atrás tiveram uma perversão. Eles tiveram início numa perversão sexual e eles já nascem pervertidos sexualmente. Eles nascem pervertidos. Aí a pessoa fala assim, não, uma criancinha já nasceu assim. Já nasceu assim porque rapidamente ele mostra de quem eles são filhos. Por quê? Porque aquela perversão ali de Eva com a serpente foi uma perversão sexual, né? Foi uma perversão sexual. Quando nós fizemos esse estudo, irmãos, está aqui no nosso canal,
quem são as duas testemunhas, nós mostramos ali que eles vieram inicialmente com o anjo, depois eles vieram em carne. É isso que eu queria também completar o entendimento para vocês. Nós temos um vídeo que fala que Gênesis 6 está se cumprindo nos dias de hoje, aqui no nosso canal, que a gente explica isso bem detalhadamente a respeito disso. A gente lembra que houve um sinal dos filhos de Yauxa. Inicialmente, irmãos, Yauxa, ele gerou 10 filhos. 10 filhos. Esses 10 filhos são os filhos originais. 10 filhos. Isso é remetido como a parábola das 10 minas, os 10 filhos de Jó, né? A gente vê ali quando nós temos as pedras que adornavam Satanás em Ezequiel 28. Em Ezequiel 28 fala que ele conta o nome das pedras, e fala, se você contar o nome das pedras, está dando 9. 9 pedras estavam adornando Satanás. E uma não estava. Qual é essa pedra que não estava? Mical, porque Mical é o companheiro de Yauxa. Mical sempre foi o companheiro, ele não queria dar ouvidos à palavra sedutora. Quando está falando ali de 10 pedras que adornavam Satanás, e Satanás ficava orgulhoso por isso, por quê? Porque estava conseguindo arrebanhar para ele os filhos de Yauxa. Os filhos. Remete a Apocalipse 4 e 5, quando nós vemos a aparência daquele que está sentado no trono. Ele tem a aparência de uma pedra de jaspe e cornalina. Você vê, é a representação dele. De quem? De Yauxa, que recebeu o nome de Yau, e agora ele está recebendo o trono nos lugares celestiais para ele sentar. Ele tem a aparência de uma pedra preciosa. Como também os filhos de Yauxa são remetidos como representação de pedras. Exatamente. Quando você tem a representação no peito do sumo sacerdote, as pedras também preciosas. É a representação também das 12 tribos. Por que nós começamos aqui falando sobre tudo uma repetição, né? Tudo uma repetição. As pedras no peito do sumo sacerdote é uma representação das tribos de Israel. Isso está remetendo às coisas celestiais. Sumo sacerdote Yauxa, né? Sumo sacerdote Yauxa, ele representava ali os seus filhos, que geraram também filhos, representando as tribos do céu com pedras, né? E está falando que Satanás adornava com 9 dessas pedras, né? Você vê como é o poder de persuasão e do engano de Lúcifer. Ele é enganoso, ele engana, ele é mentiroso. E eu falo assim com os irmãos, quando nós lemos Apocalipse 12, 9, nós pegamos na Bíblia King James, nós pegamos na Bíblia Almeida, que fala assim, Satanás caiu, o dragão, a antiga serpente, que engana o mundo inteiro, Na Bíblia King James fala assim, que tem o poder de enganar o mundo inteiro. Por isso a gente não ouve a voz, né? Como nós vemos ali a Eva, ela ficava dando ouvido à serpente, sendo que ele aparecia toda a viração do dia, por volta de 6 da tarde. E ele ali conversava com Adão, com Eva, mas Eva estava preferindo ouvir a voz de quem? A voz de Lúcifer. Por quê? Porque a voz de Lúcifer é aquela voz enganosa, é aquela palavra mansa, aquela palavra macia, aquela palavra doce, sabe? Que fica fazendo elogio, fica falando de coisas que são enganosos, sabe? Fica
alimentando o ego da pessoa, falando, nossa, você é tão lindo, você é tão maravilhosa, porque você é tão sábio, você é tão inteligente, nossa, você merecia algo mais. Sempre aquela lorota. E as pessoas gostam de ficar sendo massageados os egos, né? Então você vai ver aqui muitos canais no YouTube que estão com essa mesma malícia. São maliciosos, irmãos. Eles trabalham o ego das pessoas e você percebe que no final sempre são acusadores, sempre acusando. Como se diz, todo mundo é ruim, né? Todo mundo é ruim, só nós aqui que somos bons. Então, essa é o engano, é o engodo de Satanás. E com esse engodo, ele conseguiu arrastar durante um bom tempo no céu 9 dos 10 filhos originais de Yahshua, né? 9 dos 10. Então, amados irmãos, o que eu estou reforçando esse detalhe? Reforçando que essas duas testemunhas também já estiveram seguindo Lúcifer lá em cima. Por exemplo, o primeiro filho de Yahshua que desceu à Terra, que nós explicamos lá no vídeo, ele viveu 120 anos. Isso foi um sinal. Vamos abrir? Vamos. Vamos lá. Isso está em Deuteronômio 34, 7. Só para vocês entenderem. Vamos lá. Deuteronômio 34, 7. Que diz assim: Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Isso. Importante isso aqui. Por quê? Porque ele vai precisar da vista dele. Por que ele vai precisar da vista dele? Para enxergar. Você está vendo como é que você vê que a palavra, irmãos, ela traz sabedoria. Aqui está falando assim, olha, Moisés morreu com 120 anos e a vista dele não escureceu. Por quê? Porque ele era testemunha. Ele precisava ter a vista dele perfeita. Exatamente. Para poder voltar, porque ele vai voltar nessa terra para ele contemplar novamente na condição de testemunho. Então, vamos lá. Ele era um anjo celestial, veio à terra na antiga aliança. Foi o primeiro dos filhos de Yahshua a descer. Ele desceu para contemplar Sodoma. Depois ele volta a nascer de novo quando o anjo fala que aquela mulher vai ter um filho. Uhum. Ele vai ser um libertador de Israel, como foi um libertador ali na terra do Egito. É o primeiro dos filhos de Yahshua a descer nessa terra. É o primeiro dos filhos de Yahshua. Esse primeiro filho de Yahshua, ele morre com 120 anos. Ele morre com 120 anos. Ele morre com 120 anos. E aí fala, nem os olhos deles se escureceram, porque precisa deles. Eles são duas testemunhas, precisa desses olhos. E nem o vigor. Por quê? Porque uma pessoa de 120 anos está querendo o quê? Está querendo dormir, descansar, não estou querendo saber de mais nada. Aqui faz questão de mostrar que ele morreu com pleno vigor. Ele morreu com pleno vigor. Está entendendo? Mas por quê? Para se cumprir uma profecia. Qual profecia? A profecia de Gênesis capítulo 6. Quantos anos que Moisés morreu? 120 anos. E ele morreu em pleno vigor. A vista dele não escureceu, porque ele precisa dela para contemplar, né? Uhum. E em pleno vigor, mostrando. Por que ele morreu então? Ele morreu, se ele estava em pleno vigor, porque precisava se cumprir uma profecia. Através deles. E era um sinal também a respeito de Gênesis 6. Vamos lá em Gênesis 6, irmãos. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, olha aqui, o começar é hoje,
Antes, não. Antes eles estavam limitados a uma parte do globo. E aqui está falando a superfície da Terra. Quer dizer, conseguiu preencher a superfície de uma forma de começo. Hoje você ainda tem grandes territórios vazios, né? Você pega a Amazônia aqui no Brasil, ainda é muito vazio. Você pega ali a região centro-oeste, é muito vazio, tem muita plantação, mas pouca gente, comparado a toda a terra. E assim começou nesse tempo do fim. Aí vamos continuar a leitura? Olha só. Quando os homens começaram a ser numerados sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. São as filhas de Adão. As filhas de Adão. Aí fala, os filhos de Ial, olha aqui. Por que você acha que faz a distinção? As filhas dos homens de filha de Adão. As filhas dos homens, filhas de Adão, dos filhos de Ial. Por que está fazendo a distinção? Porque está mostrando aqui dois seres. Um celestial e um terreno. Isso faz um link com o quê? 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 15. Lá na frente, quando Paulo está falando o quê? Paulo ele fala do primeiro Adão, foi feito do pó da terra. E o último Adão, do quê? É do Espírito que dá a vida, que é celestial. O primeiro da terra e o último celestial. E também já explicamos que não se trata o último Adão de Yahshua. Nós lemos ali em Colossenses 1, a partir do versículo 15 em diante, que fala que ele, Yahshua, que é a imagem ao vivo, ele que criou todas as coisas por ele e para ele. Criou para ele, por meio dele, para ele. Não podendo ser comparado a um Adão. Exato. Então, se ele que criou, e Adão é um ser que foi criado, não poderia ser Yahshua, porque o Yahshua é o Criador. E quem foi criado, sim, aí poderia ser comparado. E nós já fizemos esse estudo. O último Adão é referido ao último dos filhos de Yahshua que vem na terra. Por isso que é falado o último daqueles originais que saíram de Yahshua. O primeiro que veio é Moisés. Vamos continuar a leitura aqui em Gênesis 6. Presta atenção. Então vamos lá. Versículo 1. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, lhe nasceram filhos. E os filhos de Ial viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres, todas que lhe agradaram. Ial disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Quer dizer, está falando, ele veio em carne. Ele veio em carne. Esses filhos de Ial vieram em carne. E ele está falando, meu espírito não vai permanecer neles por muito tempo, porque eles vieram em carne. Aí ele continua, não viverá mais do que 120 anos. Não viverá mais que 120 anos. Então, quando se frisa que Moisés ele morreu com 120 anos, ele está fazendo um link com essa passagem. Ou você acha que é um número aleatório? Não. As escrituras conversam dessa forma, fazendo os links, porque ela não vai te dar nada de graça. Então está fazendo a conexão lá de Moisés, o link com o meu espírito não permanecerá no homem, porque ele é carne, veio em carne, e ele vai viver 120 anos. Aí nós falamos assim, isso se cumpriu com Abraão? Será? Abraão veio depois, né? Abraão veio depois dessa passagem de Gênesis 6. Vamos ver quantos anos que viveu Abraão? A irmã pode achar para nós? Quantos anos que viveu Abraão? Se essa profecia, Gênesis capítulo 6, é para tempos antigos, sim. Abraão, ele não pode viver mais do que 120 anos. E se ele viveu mais que 120 anos, tem algum problema. Exato. É um problema de interpretação. Exatamente. Ou seja, essa passagem não poderia falar de Abraão, porque Abraão é descendente de Adão. Está falando dos seres celestiais que vieram em carne, carne.
E nós temos isso, irmãos, maravilhoso, por quê? Porque Jeremias 52, ele fala sobre os romãs que estavam sobre a coluna. Vamos lá. Vamos abrir aqui só para a gente lembrar. Gênesis 25, 7. Gênesis 25, 7. Só para a gente ver aqui a idade de Abraão, tá, irmãos? Gênesis 25, 7. Diz assim: eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Peraí. E por que aquela profecia ali foi falado lá atrás, que o homem não viveria mais do que 120 anos e Abraão vive 175 anos? Peraí, tem algum problema. O problema da interpretação. Ou seja, não entendendo a profecia de Gênesis 6. A profecia de Gênesis 6, ela remete a duas coisas. Ela remete a um grupo de filhos de Auxa, que vieram na antiga aliança, e um grupo de filhos de Auxa que vem no final dos tempos. A gente já viu, irmãos, quando está falando 120 anos, e nós vemos Moisés viveu e morreu com 120 anos, e tinha uma característica de Moisés, presta atenção. Quando nós pegamos nos estudos, nós vimos que Moisés estava sobrecarregado na função de quê? De ser juiz. Olha a palavra, juiz. Juiz de Israel, juiz de Israel, juiz. Então, se levantou 72 anciãos na antiga aliança, 72 para auxiliar quem? Auxiliar Moisés. E Al falou com Moisés: olha, eu vou pegar do seu espírito e vou compartilhar com os 72 anciãos. Irmãos, igual eu falo assim com vocês, não adianta, eu faço um esforço enorme aqui, mas os irmãos não estão fazendo os estudos, né? Hoje nós temos aí, acho que quase 70 vídeos, né? Quase isso, quase 70 vídeos aqui no canal. Você que chega agora e vai pegar já agora, você não pode fazer, você tem que começar lá atrás e você vai construindo o entendimento, inclusive conhecendo as escrituras. Porque cada um desses assuntos nós fomos arduamente estudando e trazendo aqui o estudo. E nós tivemos um testemunho, só para abrir um parênteses aí, de um irmão que ele entrou em contato comigo. E ele falou assim: irmão, eu percebi que se eu pegar no final do vídeo de vocês, já pegando os últimos, eu não consegui entender. Aí eu fui lá atrás e estou estudando vídeo por vídeo. E eu não imaginava entender a dimensão que a escritura tem nesse parâmetro, porque com a clareza de cada vídeo, ele vai completando o entendimento. Chega, agora eu estou conseguindo compreender o vídeo que eu vi por último. Pois é, exatamente. Porque é o complemento do entendimento, né? Então, lá atrás eu te expliquei, Moisés, ele não conseguia julgar todo o povo. Então, foi levantado 72 anciãos para auxiliar Moisés no julgamento do povo. Então, as causas mais fáceis ficavam para os 72, as mais difíceis para Moisés. E Al falou assim: olha, eu vou repartir o teu espírito, eu vou repartir o teu espírito com eles. Eu vou repartir o teu espírito com eles. Para quê? Para que eles também julguem com justiça. Para que eles tenham sabedoria para julgar. Então, eu vou repartir o teu espírito. E Al fez isso. Pegou do espírito de Moisés e fez o quê? E compartilhou com eles. Quando compartilhou com eles, eles começaram a profetizar. Sabe? Eles começaram a profetizar. E quando eles começaram a profetizar, irmãos, o que aconteceu? Aí você vê que com a infusão do Espírito, as pessoas podem o quê? Falar das coisas de Yahweh. E isso teve que partir de um filho espiritual que era anjo, que é anjo, só que veio em carne.
Então, a gente volta para Gênesis 6, olha só o que está em Gênesis. Agora você vai entender. Olha só o que em Gênesis 6 fala. Versículo 3. Ial disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, quer dizer, ele veio em carne. São todos? Não. São aqueles que nós vimos aqui. Filhos de Ial. Filhos de Ial. Não viverá mais de 120 anos. Ó, ele está falando de espírito e ele está falando que não viverá mais de 120 anos porque é carne. Aí nós vemos quem? Moisés. Que Ial fala, vou tirar do teu espírito e vou compartilhar com os anciãos que são filhos de Adão. Por quê? Porque Moisés foi o primeiro dos filhos de Ial a vir nessa terra. E ele tinha o espírito de Ial neles, porque ele era ser celestial. Compartilhou deles. Compartilhou do espírito de Moisés para aqueles outros. E aí eles profetizaram, né? Assim tiveram condições de... Tiveram condições. Aí ele viveu em pleno vigor, e a sua vista não escureceu, porque ele tinha que ver tudo que está acontecendo. E em pleno vigor ele morreu. A palavra diz ali, em pleno vigor, Moisés morreu. Em pleno vigor, mostrando claramente por que ele morreu então. Porque ele estava doente? Não, porque tinha que se cumprir essa palavra. Tinha que se cumprir essa palavra, porque diz assim, Ial disse, versículo 3, Gênesis 6, 3, Ial disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais de 120 anos. Ora, naquele tempo, e quando os filhos de Ial se uniram às filhas dos homens, mostrando aqui exatamente a diferença, naquele tempo, aí fala, essas filhas de Adão lhes deram filhos, né? E os Néfilins habitavam sobre a terra. Quer dizer, na época ainda tinha filhos de Adão, filhas de Adão, filhos de Adão, filhos de Ial e filhos de quem? Híbridos da serpente, que são ali os referidos como Néfilins, que são híbridos, mistura de querubim com filhos de Adão. Entende? Estão entendendo aqui agora? O link com Moisés, que viveu 120 anos. O link com Abraão, que foi depois de Moisés, já viveu quanto? 170 e poucos? Não estava condicionando aquilo. Não estava condicionando. Filho de Adão. Não estava condicionando o filho de Adão. Estava falando filhos de Ial. Porque ele fala, não vai compartilhar. O meu espírito não vai ficar compartilhando com o homem, que é carne. Fazendo um link com Moisés, que compartilhou o espírito dele com os anciãos. Veja bem, compartilhou o espírito dele com os anciãos, para os anciãos julgar com justiça. E morreu com 120 anos em pleno vigor. Esse é o link com o primeiro filho de Ial que veio nessa terra. Esse não é o objetivo hoje, irmãos, de eu pegar e trazer esse estudo, mas eu estou trazendo o complemento das duas testemunhas. Isso é só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem. E é uma complexidade grande, porque quando se pega esse texto de Gênesis 6 e percebe que é um texto bem isolado, por sinal. Porque ele sai do parâmetro aqui mostrando, né, a árvore genealógica aqui, e já entra numa parte bem isolada, que eles quiseram, inclusive, colocar aqui como se fosse a condição, né, de um semideus. Né? Mas não era isso a condição. Aqui está mostrando um relato bem específico, falando de um ser celestial, condicionando, juntando com uma filha de Adão. Exato. Mas esse ser celestial, ele está em corpo, humano, carne. Por isso que não permanece nele. Então, ou seja, né, irmão? Mostrando ali o que o apóstolo Saulo disse o quê? Ele falou que os filhos de Adão terreno serão todos, aqueles que nascem dele serão todos terrenos, que nascem dele. E aqueles que são filhos celestiais são iguais a esse que é celestial. E é por isso que é referido a Adão e Adão. Adão e Adão. Adão e Adão. Celestial e Adão terreno. Mas são de espécies diferentes? Não.
Não são de espécies diferentes. São Adão e Adão. Adão e Adão. Tá entendendo? Né? Diferente de uma serpente. Uma serpente relacionando com uma Eva, filha do homem. Uma Eva ali, filha de Adão, né? Vamos falar assim, porque saiu de dentro de Adão, saiu da costela, né? Então, você percebe uma serpente se unindo com uma filha de Adão, vai dar um híbrido. Diferente de quê? Diferente de um filho de Adão celestial com um filho de Adão terreno, que tem o quê? Liga. Tem liga. Por que tem liga? Porque eles nasceram em carne. A palavra fala, o meu espírito não vai permanecer no homem por muito tempo, porque ele é carne, quer dizer, veio em carne, veio em carne. Isso que faz um link também, irmãos, com os últimos filhos de Yahshua que vem no final dos tempos. Quais? É o link do 120 vezes 50, que é o ano jubileu. Por quê? Porque o jubileu, ele faz uma promessa de restituição de propriedades. Maravilhoso. Né? Quando você vê isso na lei de Masha, é uma restituição de propriedades. Quando se completa o jubileu, se restitui propriedades. Então, no final dos 50 anos, isso na lei de Aldá, né? Ali na lei de Israel, aquele que perdeu, né, a sua propriedade. A propriedade por algum motivo, ele era restituído no final dos 50 anos. Como se ficasse arrendado por um tempo. Ficou arrendado para pagar uma dívida. Exato. Pagar uma dívida. Mas no final era restituído. E é a representação de quem? Desses filhos de Yahshua que vieram nessa terra e eles foram o quê? Eles foram tirados dele essas propriedades celestiais. Porque eles tiveram que deixar para trás coroa, tiveram que deixar para trás propriedade, tiveram que deixar para trás títulos. Exato. Para descer aqui na condição do papai Yahshua. Como o papai Yahshua desceu, ele teve que tirar a coroa, ele teve que tirar o manto, ele teve que tirar as vestes sacerdotais, ele teve que tirar tudo. Teve que tirar e descer na condição de homem, de servo de Yahweh. Mas logo será restituído. Mas subiu, né? Porque venceu e foi restituído. E faz um link também dos filhos de Yahshua. Por quê? 120 vezes 50, que é o ano de jubileu, dá 6.000 anos. 120 vezes 50 dá 6.000 anos. Quando o Gênesis 6 está falando isso, ele faz um link agora com o final dos tempos. Completados 6.000 anos, os filhos de Yahshua começam a descer, especificamente a partir de 1948. Eles começam a descer e eles têm que mostrar fidelidade. Eles têm que mostrar fidelidade. Eles não podem ser infiéis a Yahweh. Então, quando nós estamos vendo essa passagem, irmãos, ela remeteu agora você entendeu, um dos primeiros filhos de Yahshua, que é uma das duas testemunhas. Quem? Masha. E ainda faz detalhes, fala assim, a sua vista não escureceu, porque eles eram testemunhas oculares, eles vão precisar voltar para eles olharem, observarem tudo que está acontecendo em Al-Shalom. Por quê? Porque ele vem com outro personagem. Qual outro personagem? Elias, né? Qual que é o nome de Elias no hebraico? Quem sabe? Alial. Alial significa Ial é o Altíssimo. Ial é o Altíssimo. Então, Alial, irmão, ele também tinha essa característica do Espírito. Qual? A mesma de Moisés. Você viu que Ial falou, vou compartilhar do teu Espírito com os 72. E não fez falta para ele. Exatamente. Entendeu? Não fez falta porque ele continuou sendo uma pessoa totalmente diferenciada em termos de atos de fidelidade para com Yahweh. Verdade. Aí nós vemos o outro personagem, Elias, né? Elias, que é o Alial. Ele tem a mesma característica de Moisés. Qual? O Espírito de Yahweh nele. Por quê?
porque ele também é um ser celestial. Ele também é um ser celestial. Ele veio, por isso que faz um link com Gênesis 6. O meu espírito não ficará para sempre no homem, quer dizer, nesses meus filhos que vierem em carne. Porque o meu espírito vai ter que voltar para mim. Então, eles não vão viver mais que 120 anos. É um sinal para Moisés, que foi o primeiro dos filhos de Jauche, morreu com 120 anos. Agora, o outro personagem, Elias, né, Alial, que também tinha abundância do Espírito, tanto que você vê Eliseu, né, que é a lixa, né, Eliseu pegando e falando assim, olha, Elias fala assim, me pede, o que você quer receber de mim? Aí ele fala assim, eu quero porção do teu espírito, porção dobrada. Não é falar o dobro do teu espírito, não é isso que ele quis dizer. Porção dobrada significa, eu quero a herança de primogênito. Eu quero a herança de primogênito, porque o primogênito recebia a herança dobrada dos demais irmãos. Então ele está falando assim, olha, eu sou teu primogênito, eu quero o teu espírito. Está entendendo? Aí Elias fala assim, tá bom, eu te dou. E é uma coisa difícil que pediste. Mas se você me ver no dia que eu subir, aí vai ser concedido. Ali é maravilhoso, é um estudo que nós vamos trazer também, né? É maravilhoso porque isso aí remete aqui na Terra. Mas essa representação tem uma representação celestiais e em breve nós vamos estar trazendo esse estudo. Exatamente. Então nós vemos o segundo personagem, Elias, né? Elias ali, ele tendo um diferencial. Que diferencial? O espírito de Ial, permanentemente nele. É a grande diferença do espírito de Ial quando vinha nos filhos de Adão. Quando vinha nos filhos de Adão, o espírito descia, fazia a obra e depois voltava. Diferente dos filhos de Jauche, que saíram de Jauche, permanecia nele o espírito em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Por exemplo, quando você vê Sansão, né? Sansão, o espírito vinha, tomava ele era dotado de muita força, vencia os inimigos, depois o espírito se retirava, né? Diferentemente de Elias e diferentemente de Moisés, que eram filhos de Alxa, diferente de Sansão, que era filho de Adão. E assim é a diferença. Por isso que eles são referidos em Zacarias, no estudo que nós fizemos, como as duas oliveiras que mantêm o candelabro cheio de azeite. E esse candelabro, ele é uma representação também da igreja na era de Laodiceia, precisando do azeite das duas testemunhas para que a lâmpada não se apague. Não se apague. Ok, irmãos? Nós estamos fazendo uma introdução, porque senão os irmãos muitas vezes ficam tão perdidos no entendimento. Por quê? Porque tem preguiça. Tem preguiça de voltar nos outros vídeos e tá adquirindo um entendimento. E eu falo assim para você quer ser Filadélfia? Quer ser Filadélfia, tem que crescer em graça e conhecimento. Verdade. Existe um preço para ser pago, né? Esse preço é esse preço de dedicação. Porque Papai Alcha, ele fala assim, olha, que vocês estejam prontos, preparados, fortes o suficiente para escapar de todas as coisas que há de vir e estar de pé diante do Filho de Ial. É verdade. Então, você tem que estar forte. Como é que eu vou estar forte? Alimentando a palavra, ruminando a palavra, absorvendo a palavra e a palavra se tornar nutriente na sua vida espiritual. Por quê? Porque você começa, irmãos, quando você tem um entendimento, você alimenta, você tem força. Aquela referência ali para ter força para escapar é uma representação de quê? De Sansão. Por quê? Sansão estava amarrado, né? Corrente de bronze. Com aquelas... ali muitas vezes é várias coisas, né? Corda nova, isso, é aquilo. Aí a Dalila, que é a mulher
representação da igreja, essa igreja que está aí na terra, essa igreja babilônica que amarra os filhos de Yalcha no engano, amarra eles e chama o quê? Chama lá o Filisteus, que é a representação do antimachia. Aí, quando acontece o quê? Desperta, que os filisteus estão chegando. Aí Sansão, pelo Espírito, fazia isso com as cordas, arrebentava. E é isso que Papai Yalcha está falando ali em Lucas, que você tem a força para escapar de toda essa amarração, de todo esse engano, toda essa mentira, que hoje essa igreja, que é a representação da mulher prostituída, Dalila, está chamando os filisteus para poder te dar um couro, né? Te dar um couro. E esses estão dormindo. Como sempre. Dormindo. Sansão não estava dormindo? Estava lá cochilando, dormindo. E é isso que estão aí, irmãos. Recebendo ali o alento, o carinho, falando palavras bonitinhas do pé do ouvido, fazendo carinho, fazendo cafuné, e ele dormindo. É isso que nós temos visto aí nessas denominações babilônicas. Esses ministros, eles falando aquilo que o povo quer ouvir, querendo ali fazer uma palavra, tirar o foco deles, foco nas coisas celestiais, dando foco nas coisas humanas. Falando de dinheiro, prosperidade, etc. Fazendo esses que são filhos de Yalcha dormir no momento que está prestes a chegar o inimigo. Prestes a chegar o inimigo. Por isso Papai Yalcha está falando ali, ó, que você tenha força para escapar, arrebentar toda a corrente ali, para você estar de pé diante do filho de Yal. Ok, amados? Um breve relato. Agora a gente pode entrar no estudo. Agora podemos entrar no estudo propriamente dito. Vamos lá. Então, amados, vimos ali as duas testemunhas, que eles são filhos de Yalcha e eles têm o Espírito neles permanentemente, diferente dos filhos de Adão. Na era de Esmirna, esses filhos de Yalcha, que são anjos, vieram na terra e compartilharam o espírito deles com os filhos de Adão. E é por isso que os filhos de Adão começaram a falar a língua dos anjos. Compreende? Porque toda vez que há uma infusão do espírito, o ser fala. Sempre assim. Sempre assim. Ele fala. Você vê lá, inclusive, que nós já trouxemos esse estudo de Balaão, né? Que Balaão ali, ele tinha o quê? Uma jumenta. A jumenta. E a jumenta, quando foi infundido nela o Espírito pelo anjo, ela falou. E falou palavras sábias. E exortou, inclusive, ali o profeta Balaão, né? Então, é assim, toda vez que há a infusão do Espírito, se fala das coisas de Yal com sabedoria, tá, irmãos? Você percebe que esse estudo, cada hora, está tomando uma dimensão ainda maior, né? Do entendimento. Mas para que não possa você ter mais facilidade de absorver, né? Os demais irmãos também, nós vamos interromper aqui e vamos continuar com a parte 2, né, do vídeo. Então, para que você não... senão vai dar um vídeo de mais de 2 horas e pouco, 2 horas e meia. Então, nós precisamos fazer esse intervalo, tá, irmãos? Então, eu peço para os irmãos continuarem o estudo, né, conosco, porque a parte boa ainda está para vir. Tá. Né? A parte mais deliciosa está para vir, mas nós precisamos ter feito também toda essa introdução, né, irmãos? Exato. Porque nós queremos todo o exército, mas não queremos deixar ninguém ficar para trás, né? Sempre retornando, buscando. Buscando, né? Retornando e buscando. Exato. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte. Vamos... Gratidão, papai, né? Pela oportunidade. Vamos todos, você é convidado também. Vamos juntos. O Yalcha, o Yal, o Yalcha, o Yal, o Yalcha, o Yal,
Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Amados irmãos, nós estamos parando aqui, convidando para você continuar o estudo no próximo vídeo. Ok, amados? Gratidão, papai, pela sua vida, pela sua casa. Gratidão por tudo que papai tem colocado em tuas mãos. E eu quero dizer para você, você é muito amado pelo papai e por todos nós. É verdade. Gratidão, até a próxima. Gratidão, até a próxima, irmãos. Logo, logo, hein?